Esse vídeo de agora vai ser um vídeo bem curtinho, só para a gente introduzir fasores e a transformada fasorial. Bom, fasores são números complexos que possuem informações de ângulos de fase e de amplitude. E eles são fundamentados na identidade de Euler. Vamos lembrar o que a identidade de Euler nos diz. Ela diz que E elevado a mais ou menos Jθ é igual a cosseno de θ mais ou menos J seno de θ. Daí, a gente pode dizer que cosseno de θ é igual à parte real de E elevado a Jθ. E a gente também pode dizer que seno de θ é igual à parte imaginária de E elevado a Jθ. E vamos lembrar da aula passada, quando a gente falou que fontes senoidais de tensão podem ser representadas por funções cossenoidais e por funções senoidais, e que a gente vai escolher trabalhar aqui nessa disciplina com as funções cossenoidais. Então, a gente disse que a fonte de tensão senoidal tem uma tensão V igual a Vm vezes cosseno de ômega-t mais φ, onde Vm é igual à amplitude máxima da tensão, ômega é igual à frequência angular e φ é igual ao ângulo de fase. Esse ômega-t mais φ é o nosso θ aqui. Então, a gente pode reescrever esse ômega-t mais φ, dizendo que é a parte real de E elevado a J vezes ômega-t mais φ. Então, a gente vai dizer que V é igual a Vm vezes a parte real de E elevado a J vezes ômega-t mais φ. E a gente pode reescrever esse E elevado a J vezes ômega-t mais φ como sendo E elevado a J ômega-t vezes E elevado a J φ. E a gente também pode passar esse Vm, que é uma constante, aqui para dentro sem alterar esse resultado. E a gente vai encontrar, então, que V é igual à parte real de Vm vezes E elevado a Jφ vezes E elevado a J ômega-t. E a gente pode dizer que o fasor dessa tensão, e a gente vai representar o fasor ou como a letra da variável em negrito, ou como a letra da variável com um chapéuzinho, a gente vai dizer que o fasor de V vai ser igual a esse coeficiente que está multiplicando esse E a J ômega-t. Então, a gente vai dizer que o fasor dessa tensão V da fonte vai ser igual a Vm vezes E elevado a Jφ. E a gente pode dizer que a gente obtém esse fasor realizando a transformada fasorial da função Vm cosseno de ômega-t mais φ. E a gente representa a transformada fasorial por esse P. E quando a gente aplica a transformada fasorial, a gente vai transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência. E aqui, nesse fasor, a gente não vai ter a informação da frequência angular, mas a gente vai ter a informação da amplitude máxima e do ângulo de fase. E lembra quando a gente falou lá atrás, no vídeo anterior, que quando a gente tem a resposta permanente senoidal de um circuito, se a gente tiver um circuito apenas com elementos lineares, o ângulo de fase e a amplitude da resposta vão ser diferentes do ângulo de fase e da amplitude da fonte.
mas que a frequência vai ser a mesma frequência da fonte. Então, normalmente, a amplitude e o ângulo de fase vão ser diferentes. É esperado que seja diferente, mas a frequência ela vai ser a mesma, a não ser que tenha algum elemento não linear no circuito. Mas se só houverem elementos lineares no circuito, a frequência angular vai ser a mesma na fonte e na resposta senoidal. Bom, então, como a gente mostrou no slide anterior, aqui a gente tem em negrito o fasor de V, que é igual a Vm, que é a amplitude, vezes E elevado a Jφ, fio ângulo de fase. E a gente obtém esse fasor aplicando a transformada fasorial na função de V. A forma polar de um fasor é essa forma Vm E elevado a Jφ, que a gente já viu no slide anterior. Mas a gente também pode escrever um fasor na forma retangular. E na forma retangular, esse fasor V vai ser igual a Vm vezes cosseno de φ, mais JVm vezes seno de φ. E a gente também pode expressar essa forma polar de um fasor escrevendo através da notação angular. Então, ao invés de a gente precisar ficar escrevendo esse E elevado a Jφ, muitas vezes é mais fácil a gente escrever esse símbolo aqui e colocar o ângulo de fase aqui dentro. Então, utilizar esse símbolo aqui é escrever o nosso fasor, expressar o nosso fasor por sua notação angular. Bom, agora que a gente chegou nesse ponto, deixa eu fazer uma observação importante. Vamos relembrar um pouco, passo a passo, que a gente fez até chegar na transformada fasorial. A gente disse que a gente tinha uma fonte de tensão V e que essa fonte era representada pela função Vm vezes cosseno de ômega-t mais φ. E aí a gente reescreveu V dizendo que V é igual a Vm vezes a parte real de E elevado a J ômega-t vezes E elevado a Jφ. E que isso é igual a parte real de Vm vezes E elevado a Jφ vezes E elevado a J ômega-t. E aí, a gente diz que esse coeficiente Vm vezes E elevado a Jφ, que está multiplicando E elevado a J ômega-t, aqui dentro dessa parte real, a gente diz que esse coeficiente Vm vezes E elevado a Jφ é o nosso fasor V. Bom, aqui a gente pode fazer essa aplicação direta de dizer que cosseno de ômega-t mais φ é igual à parte real de E elevado a J ômega-t vezes E elevado a Jφ. Isso porque a gente está convencionando aqui em utilizar a função cossenoidal para representar o nosso sinal. Mas e se a gente estivesse utilizando o seno e não o cosseno? Bom, aí a gente ia ter que fazer uma manipulação trigonométrica. A gente sabe que cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta. Se a gente disser que alfa é igual a ômega-t mais φ e que beta é igual a 90, a gente vai ter que essa fórmula aqui vai ter esse resultado, que cosseno de ômega-t mais φ, nosso alfa, menos beta, que é a 90, vai ser igual a cosseno de ômega-t mais φ vezes cosseno de 90 mais seno de ômega-t mais φ vezes seno de 90. Como cosseno de 90 é zero, essa parte aqui vai ser eliminada. Seno de 90 é igual a 1. Então, a gente vai ficar como resultado que cosseno de ômega-t mais φ menos 90 graus é igual a seno de ômega-t mais φ. Então, se a gente estivesse representando a nossa corrente ou a nossa tensão, dizendo que é igual, digamos que seja a tensão, a gente vai dizer que a tensão é igual a Vm vezes seno de ômega-t mais φ,
Antes da gente aplicar a transformada fasorial, a gente ia ter que transformar esse seno de ômega-t mais φ em cosseno, para a gente conseguir aplicar a transformada fasorial. E aí a gente utilizaria essa relação aqui, e diria que seno de ômega-t mais φ é igual a cosseno de ômega-t mais φ menos 90. E aí sim, a gente utilizaria esse cosseno de ômega-t mais φ menos 90 para aplicar a nossa transformada fasorial. E aí, nesse caso, nosso ângulo de fase seria φ menos 90 graus. Bom, e a transformada inversa fasorial é representada por p elevado a menos 1. Ela é aplicada ao fasor e vai transformar do domínio da frequência de volta para o domínio do tempo. Então, a gente vai aplicar p elevado a menos 1 ao nosso fasor e vai obter a parte real de Vm vezes E elevado a Jφ vezes E elevado a J ômega t. Mas lembrando que o fasor não possui a informação de frequência, então a gente não vai conseguir obter esse valor de ômega apenas olhando para o nosso fasor. Bom, antes da gente terminar o vídeo, que eu já tinha avisado que ia ser bem rapidinho, vamos fazer um exercício sobre transformada fasorial e fasores, para vocês começarem a tentar perceber como utilizar esses conceitos pode facilitar a nossa vida na hora de resolver alguns exercícios sobre esse tema que a gente está estudando agora, de resposta permanente senoidal. Bom, o exercício é o seguinte: se y1 é igual a 20 cosseno de ômega t menos 30 graus, e y2 é igual a 40 vezes cosseno de ômega t mais 60 graus, expresse y igual a y1 mais y2 com uma única função senoidal. Resolva o problema usando o conceito de fasor. Bom, a gente sabe que o fasor de V é igual a Vm vezes cosseno de φ mais J Vm vezes seno de φ. Então, o fasor de y1 vai ser igual a 20 vezes cosseno de menos 30, que é igual a 17,32, mais 20 vezes mais J20 vezes seno de menos 30. 20 vezes seno de menos 30 é igual a menos 10. Então, a gente coloca menos 10J. E o fasor de y2 vai ser igual a 40 vezes cosseno de 60 graus, que é igual a 20, mais 40, mais J vezes 40 vezes seno de 60 graus. 40 vezes seno de 60 graus é igual a 34,64. Então, mais J 34,64. Então, para a gente encontrar y igual a y1 mais y2, é só a gente somar as partes reais e as partes imaginárias de y1 e y2. E a gente vai encontrar que o fasor de y vai ser igual a 37,32 mais J 24,64. Bom, a gente precisa encontrar agora quem é a amplitude de y e quem é o ângulo de fase de y, para a gente conseguir voltar para o domínio do tempo, para a gente aplicar a transformada inversa fasorial e voltar para o domínio do tempo. A gente pode aplicar trigonometria, porque a gente sabe que esse 37,32 vai ser a amplitude de y vezes o cosseno do ângulo de fase de y, e que esse 24,64 vai ser a amplitude de y vezes o seno do ângulo de fase de y. Então, vamos desenhar o nosso triângulo aqui. A gente quer descobrir quem é esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de θ, chamar ele de φ, que a gente tem chamado sempre, que é o ângulo de fase que a gente quer descobrir. E a amplitude é a nossa hipotenusa. Então, já que 37,32 é a amplitude vezes o cosseno do ângulo de fase, 37,32 é o nosso cateto adjacente ao ângulo φ.
E 24,64, que é igual à amplitude de y vezes o seno de φ, vai ser o cateto oposto ao ângulo φ. Então, a gente vai ter que a amplitude de y pode ser calculada como 37,32 ao quadrado mais 24,64 ao quadrado e raiz disso tudo, que é igual a 44,72. E o ângulo de fase φ vai ser o arco tangente de 64,64 dividido por 37,32. Então, vou escrever aqui para ficar mais fácil de entender. É igual ao arco tangente, vou escrever tangente a menos 1, de 24,64 dividido por 37,32. E agora, a gente pode escrever esse y daquela forma que a gente tinha visto antes. A gente pode dizer que que o fasor de y é igual a 44,72 com um ângulo de fase de 33,43 graus. E aí, aplicando a transformada inversa fasorial, a gente vai ter que y é igual à parte real de 44,72 vezes e elevado a j vezes 33,43, que é o ângulo de fase, vezes e elevado a j ômega t. E apesar da gente não saber qual é o valor de ômega, a gente sabe que o ômega vai ser esse mesmo ômega que a gente tem em y1 e em y2. Então, para a gente resolver esse exercício, falta só a gente encontrar uma única função senoidal. Mas só para recapitular o slide anterior, eu trouxe para cá o fasor de y em coordenada polar que a gente encontrou, 44,72 a amplitude de y e 33,43 o ângulo de fase de y. Aqui a gente já tem o valor de y no domínio do tempo, porque aqui a gente já aplicou a transformada inversa fasorial no nosso fasor, e a gente obtém o y no domínio do tempo com a parte real de 44,72 vezes e elevado a j 33,43 vezes e elevado a j ômega t, como a gente já falou no slide anterior também. E quando a gente vai pegar a parte real disso aqui, que está entre as chaves, a gente vai ter que y é igual a 44,72 vezes cosseno de ômega t mais 33,43. Eu acho que agora vocês já perceberam como usar a transformada fasorial e os fasores simplificou esse cálculo de y1 mais y2. Imagina se a gente fosse fazer sem fasor tudo que a gente ia ter que lembrar de regras de trigonometria para conseguir fazer y1 mais y2. Ia ser um monte de passos, ia ser uma trabalheira, ia ter que lembrar de um monte de regra que a gente facilitou usando a transformada fasorial. Mas para finalizar, eu ainda vou ensinar mais uma coisinha que vocês podem fazer com a calculadora, que vai deixar os cálculos muito mais fáceis. Eu acho que a parte mais chata e mais complicadinha do exercício anterior foi quando a gente teve que usar a trigonometria para encontrar qual era o valor do ângulo de fase e para encontrar também qual era o valor ali da hipotenusa, que o valor da hipotenusa é a nossa amplitude. Bom, lembra que a gente fez esse passo quando a gente passou do fasor em coordenada retangular para o fasor em coordenada polar. Mas as calculadoras científicas fazem isso para a gente. Não sei qual é a calculadora que vocês têm, mas se vocês tiverem a Cássio e o modelo que vocês tiverem também vai ter, de alguma forma,
como fazer esse passo a passo, mas na Cássio o passo a passo é o seguinte. Tá vendo esse botãozinho aqui? Que ele tem REC e ele tem POU? Aqui a gente está em coordenada retangular. Então, para a gente passar para a coordenada polar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar esse botão e a gente vai digitar esse 37.32, que na calculadora é ponto, e a gente vai colocar vírgula. Tá vendo essa vírgula aqui do lado desse M+? Então, a gente vai colocar essa vírgula 24.64. E aí vai fechar o parênteses. E aí a gente vai apertar Enter uma vez. Quando a gente apertar Enter uma vez, a gente vai encontrar esse resultado de 44,72. E aí a gente vai apertar esse alfa aqui em cima e depois esse tangente aqui embaixo. E aí vai apertar Enter. E quando a gente apertar Enter, a gente vai encontrar o ângulo de fase de 33,43. Se a gente quisesse fazer o caminho oposto, ia ser similar. A gente ia vir aqui e apertar Shift, e depois de Shift, a gente ia apertar POU, porque a gente vai estar selecionando esse REC que está em cima do POU. Então, Shift, POU, e aí a gente vai digitar 44.72, e aí sim a gente vai digitar vírgula, então vamos pressionar a vírgula que está do lado desse M+, e o ângulo de fase de 33,43. E aí a gente vai fechar o parênteses e vai apertar Enter. E aí o primeiro número que a gente vai encontrar é esse 37,32, que é a parte real do nosso fasor em coordenada retangular. Em seguida, a gente vai apertar esse alfa e apertar tangente. E aí, aperta Enter. E aí, quando a gente aperta Enter, a gente vai encontrar a parte imaginária, que é 24,64. Bom, com isso, o cálculo realmente fica muito simples. A gente vai finalizar o vídeo por aqui e a gente vai voltar com mais vídeos aplicando o conceito de fasores de transformada fasorial para encontrar a resposta permanente senoidal, para calcular a resposta permanente senoidal.